curso de libertação. Então dava a impressão que tinha que esperar sexta-feira, até agora, o povo não comprou o meu livro lá fora, que negócio. Então sexta-feira levando na igreja ter curso de libertação. Dava aquela impressão que a libertação é só na sexta-feira. Deus liberta a hora de Deus, a hora de Deus, principalmente nessa igreja, na vida dessa igreja, né? Ele é claro. E, por sinal, hoje nós temos o que da sexta-feira? Culto de doutrina, isso aí, isso não pode pensar hoje. É o culto de doutrina. Então, ninguém se deve vir para não trabalhar essa noite. Em boa doutrina, escola bíblica, doutrina. Então, vamos trazer um culto de doutrina mesmo. Mostrar o ensinamento, né? Mostrar para os irmãos o ensinamento que Deus tem colocado na direção dessa igreja, para ensinar os irmãos ensinarem as pessoas. Então é muito importante o culto de doutrina, porque nós vemos aí tantas igrejas aí pregando, colocando tantas palavras na frente, colocando tantas coisas na frente. Nós vamos ver qual é a nossa visão, a nossa missão com relação à palavra de Deus. Nós vamos tomar como base a palavra de Deus, é um curso dominical, mas vamos tomar hoje, não sei aqui sem comentarista. O próprio comentarista vai ser a palavra de Deus, né? Mateus 24. Porque tem muitas coisas do mundo humano, eu acho que está nos mandando, está bem próximo da gente, e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão assim, tranquilas dessas coisas. Nós vimos que Deus está chamando a atenção da nossa igreja há um bom tempo, com relação à vigilância. Observe a mensagem que sendo trago aqui, com relação à fé, o domingo, sobre a fé. Então vamos ver o que Deus quer mostrar para nós, nessa noite, com poucas palavras, com relação à doutrina. Mateus 24 é o texto que vamos dar a partida, né? E o comentário vai sair aqui também da palavra de Deus, né? Não vem de bolso, não. O comentário é a palavra de Deus. Vamos ver o que está acontecendo no mundo, se é realmente o que Mateus escreveu. Mas para nós tomar base, como base, vamos ler Mateus 24, 37 ao 39. Vai ser a base daquilo que nós, que Deus não vai falar, cada um de nós nessa noite, com relação a Deus, com relação à doutrina dessa igreja. Mateus capítulo 24, no verso 37 ao 39, diz assim a palavra de Deus: E como nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, viviam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vida do homem. Senhor Deus, nosso Pai Santo, louvamos, agradecemos a Deus, na certeza do Senhor, recebeu o nosso louvor. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, venha falar com a igreja. Se preciso for, Deus, eu uso até os processos que estão aí no santuário, para poder realmente expor a realidade com a nossa igreja precisa tomar com relação às doutrinas, né, com as coisas que virão, com as coisas que estão acontecendo nos finais dos tempos. Em nome de Jesus, oramos e pedimos a orientação para sempre. Amém. Poder sentar por nós. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí a grande preocupação, né, da palavra de Deus com relação àqueles que têm seguido, àqueles que têm procurado viver, àqueles que têm procurado estar, né, em comunhão com aquilo que Deus deseja. Aí temos lá, Mateus 24, dizendo o seguinte, né, a preocupação daquelas pessoas que estavam ali com Jesus com relação à sua vida. Olha que lá no Mateus 24 vai falar, Jesus saindo do templo, tinha acabado o culto ali, se aproximaram de Jesus, né, aproximaram dele, dos discípulos, pedindo para mostrar a estrutura do templo. Aí o que Jesus fala? Vai pedir para ele, no meio de tudo isso, em verdade, os dias não ficará pedra sobre pedra, não vai ser destruído. Fazer um comparativo, irmãos, quantas pessoas, quantas igrejas estão preocupando com o santuário, com o templo, quer fazer vamos fazer o maior
fazer esse pão na micumba, mas não colocar as coisas materiais no primeiro plano, seguir ali ele falasse, buscar em primeiro meu reino, automaticamente as outras coisas serão acrescentadas à medida do possível. E o pastor sempre fala uma frase aí, e muitos testemunhos têm sido dados na frente dessa igreja, né, de pessoas que têm envolvido, pessoas que têm tomado posse, têm levado a sério aquilo que Deus tocou nas mãos dele, e o Senhor ele trabalhando com o Senhor, e automaticamente o Senhor contribuindo no seu trabalho. Isso aqui foi dizendo aí, ó, quantos milagres, quantas coisas poderosas foram contadas na minha igreja, Deus contando, né? E ele vai lá, continua dizendo, ficava sentado no Monte Oliveira, chegaram os seus discípulos, olha em particular, chamaram ele de um cantinho particular, e perguntou para ele assim, né? Diz para nós, pelo menos para nós aqui, que somos os líderes, aí o pessoal está na frente ali, né? O que irá acontecer no fim do mundo? O que irá a sua volta? Aquela preocupação em querer arrancar essa intimidade do Senhor Jesus. E Jesus vai falar para ele assim, lá e tal, tranquilo, que ninguém nos engane, ninguém nos enganar. Quanto, meus irmãos estão sendo enganados? Pessoas cheias de boa intenção, os finais dos tempos, estão sendo enganadas aí, né? E não são pessoas humildes, só humildes simples, não. Empresário mesmo, né? Passado por pouco. Eu mostrei o filme para minha esposa, né? Não, minha esposa não, mostrei na escola dominical, na escola popular. Não ficou para ela, não. Uma pessoa na escola dominical, era um líder evangélico, chamando aquelas pessoas que contribuem por amor, por causa. Vocês viram lá, só que não viram, não é mentira minha, mas vocês viram lá. Aquelas pessoas que contribuem por amor, chamando de trouxa, são trouxas. Porque você tem que dar para receber em troca. Entendeu? Então, você vê, o que essa doutrina tem ensinado? Ela vai ensinar o seguinte, dar por amor, por uma palavra de Deus, não fala, tudo na medida do possível. Para nós chegar no patamar que nós estamos, né, tanto espiritual como material, não nível perfeito, não precisa de sacrifício nenhum. Então, o sacrifício é uma coisa nada muito completo. E eles preocupados, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão os irmãos. Tem gente que está falando, eu sou o Cristo, não. Mas ele está agindo como se fosse o Cristo. Às vezes ele passa um lenço, né? As pessoas idolatam tanto que quer levar aquele lenço, se precisa até compra aquele lenço. Até compra aquele lenço. Ele falou, cuidado, meu discípulo. Falou para o pessoal ali, cuidado para você não ser enganado, porque muitos iam vir no nome dele. É claro que vai chegar e dizer, eu sou Jesus, eu sou. Não vão chegar dessa forma. Então vão chegar realmente, né, daquela forma que vocês têm visto na mídia, vamos dizer assim. Dessa forma ali, aquelas curas, né, aquelas proezas que têm sido feitas, né, só mesmo para poder enganar pelo povo. Ele sabe que se Deus quiser fazer uma cura, que Deus, se Deus agir, ninguém realmente vai existir, né? E ele fala, ouvirei, deixa bem claro, ouvirei um rumor de guerra, olhar e nos meio do que eles trazem, isso é uma vez mais geral. Estão vendo países fazendo teste nuclear, criando no jornal do dia, no dia a dia, estão fazendo teste nuclear, estão criando aquela raiva no outro país que é proibido, estão fazendo aquela rincha no país com o outro, aquela rincha. Não, o quê? Mostrando que nós estamos chegando com os filhos. Levantará a nação contra nação, reino contra reino. Entendeu? Quando fala reino contra reino, não se pode falar. Está sendo um cavalo, até cavalo de julgamento lá do lugar, né? Matou o pai dele lá, acabou o julgamento agora. Depois incrível. Quer dizer, reino é pai contra filho ali, ó. Por causa dos dinheiros, coisas materiais. Então isso é princípio das dores. Está relatado aqui na Bíblia, no meu próprio sermão profético, o princípio das dores. Então é isso aí que está acontecendo. Eu não sou tão vendo tão normal, tão assim, mas é normal, mas tem que acontece mesmo. Ele continua dizendo aqui, ó, mas para todo isso, só o princípio. Então eu vou entregar para
evangélica, um está traindo o outro. Estão vendo aí na mídia, um para a traição, a nossa pagatória, nada, um querendo. Mostrei que eles também lá, o outro chama a atenção dele, fulano, você está tanto tempo no nosso meio, você não pode falar assim para aqui não, você está falando desde nós, você era um dos nossos, você está rincando, falando que fulano está com uma doença, você tinha que orar para fulano, falar que está com câncer, você tinha que orar, porque ele está orando para ele, você é um ministro da palavra, é terrível. Então, os 5 tempos para ele, as pessoas estão dando importância. Que a palavra de Deus já dizendo que esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho para toda a gente, então aí virá o fim. É por essa razão que a nossa igreja tem como missão, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Entendeu? Passar a sair do campo dele, pegar no seu plano, na medida possível, né? Até uma linha quieta, é tão pertinho, né? Mas envolver dele, mostrar quem quiser para Deus. Incentivar, mostrar para ele que quer, não quer os corpos, ele quer entregar para ele. Aí ele falou essa palavra sobre a grande tribulação. Então vamos ver se não é o que está acontecendo nesse dia de hoje. Quando pois virdes que a abominação do coração, que falou Daniel, está no lugar santo, quem é que irei que não, a abominação, você pode ver, está dentro do lugar santo ali, aonde menos esperado que haveria tanta cobiça, tanta ganância. Estão cansados de onde não poderia haver tanta ganância. Como o pastor eles falam aí, a pessoa é um nível espiritual, está preocupado com política, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Quer dizer, então haverá uma ganância até mesmo no lugar santo. E ele segue dizendo aqui, chama atenção, no 24, porque vai surgir muitos profetas, né, muitos falsos cristãos, que farão grandes sinais de prodígio, e que, se possível for, vai enganar e tem enganado a beleza das pessoas que se escolhem. Portanto, não vão entrar nessa, a nossa igreja vai ter como uma doutrina dela, não vou entrar nessa ideia, eu vou dar tanto a Deus para ganhar tanto, vou dar tanto para poder resolver, né? Não vou entrar nesse negócio, não. Vamos abrir o coração mesmo, né? Fazer para o Senhor aquilo que nós temos feito, né? Continuar entendendo a aprovação dele, de pessoas que nem nos conhecem, da Joep, né? Da revista, nós temos estudado, às vezes os comentaristas dão tanto assunto que aborda exatamente o que nós temos procurado fazer. Nessa grande tribulação também, ele vai dar no 25, e eis que tenho predito, né? Portanto, se disser, eis, ele está aqui no deserto, não saias. Ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago se mostra lá no ocidente, lá no ocidente, né? Assim também será o dia do fim. Então, essa é uma coisa tão íntima, tão automática na nossa vida, não precisa ir lá em São Paulo, eu tenho que ir lá em São Paulo para poder escrever minha bênção, eu tenho que buscar lá e mudar assim, tem que ser pulando, não, assim como um relâmpago. Então vai ser automático, você vê um relâmpago, você aqui em Figueira, viu um relâmpago no céu, eu lá na sua casa adorada, para mim eu vou ver aquele clarão, para ver um pouquinho assim, no outro ano diferente, mas é como um relâmpago, assim será a vida do filho do homem. E ele fala lá, quando de repente nós na vida do filho do homem, logo depois da posição da meio-dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potentes do céu serão apagadas. Primeira vez que eu lá na Rússia, que caiu lá. O meteoro passou, você viu lá aquele negócio todo, muitas pessoas feridas, tudo isso, mas sempre aconteceu isso sempre. Às vezes até acontecia, não tinha essa divulgação. Mas não vamos encarar, porque o nosso adversário quer que a gente veja as coisas com simplicidade. Está acontecendo, é esse dedo. Não, nós temos que encarar isso como sinais da vida do Filho do Homem, como palavra profética, uma palavra de Deus. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as coisas que verão o Filho do Homem, vindo sobre a tudo com poder e glória. A pessoa para Deus, para aquilo que estivermos preparados, para que estiver atento, para que estiver não é o que aconteceu.
formatura, porque tinha muito colegial ali, cresceu aquela ânsia de Deus, você não esperava, nem imaginava que realmente uma coisa que ela sempre tinha fazer, aquela banda, ela andando, ela tinha sempre fazia aquilo, pegava lá o foguete, né, jogava para cima, mas o cara atrás se colocava na espuma, lá por cima, quantas vidas foram ceifradas, quantas famílias perderam, até a razão de viver, eu vou dizer para você, se eu perder a minha família, eu vou perder um filho, ou esposa, até eu não vou pegar essa adolescente para a mãe que perdeu, e a gente sabe que o processo é esse mesmo, um filho, mas é o contrário, né? Um filho que ama, ou um pai que ama um filho, esse meio contrário, né? A gente vê lá, e os sinais do tempo é por aí mesmo. Então, eu sou bebia, cidade de casamento, até o dia só que na palavra de Deus fala aqui, né? O fim do mundo naquela época realmente uma árvore, ou um tipo de uma chuva na terra, nem chovia antes, só caiu ao ar, naquela época, ou uma chuva que forte, a pessoa não deram importância, não deram muita importância para aquilo, né? E não perceberam, até o dia que Noé, quando Noé entrou na árvore, a porta foi fechada. Aí sim, realmente, aquelas pessoas caíram na real, começaram a lamentar. E o que a palavra de Deus vai falar para nós essa noite? E Jesus voltar. E como de Noé, o povo foi alertado de Noé. Agora falou, vamos fazer essa árvore, porque vai dar uma chuva. Me dá uma força aqui para poder construir isso aí, pastor. Você está tão como choveu, zombando dele. E hoje, a nossa igreja não está falando sobre o amor genuíno, não está pregando, é a nossa prosperidade, né, irmãos? Quando nós começamos a partir da escola de Deus, você tem que prosperidade. O que seria legal para mim dizer que tem prosperidade? Prosperidade é ausência de dificuldade, ausência de problema. Por exemplo, você está na sua casa, chega no filho, você dá para ele uma coisa, não, você tem ele necessário para ele, para a sua vida nessa casa. Isso que é. Em outras palavras, né? É uma intimidade com Deus, bem claro, prosperidade. E quando a gente não está pregando, prosperidade, é um negócio agora, aí você fala lá naquilo que fizeram, o pessoal do povo, né? Eles entraram e caíram num golpe aí, um negócio de você dar um dinheiro para ganhar que coisa dele. Esse cara, um deu 2.000, o outro deu 2.000, o outro falava, vou dar 11 para ganhar. Deu 11, ele perdeu tudo. Fazendo vergonha, então, e tem muita gente ensinando as coisas com Deus dessa forma. Não é, não, irmão. Não é dessa forma. Primeiro você tem que oferecer Senhor na vida, oferecer esse sacrifício malgrado ao Senhor. E você oferecer sua vida automaticamente, você vai sentir a necessidade de ouvir. Você vai sentir a necessidade de envolver em campanha. Você vai sentir a necessidade de contribuir com um jantar, com um churrasco, tudo isso. Você quer ver o povo, a causa, você quer ver a causa. E o povo está ensinando errado, você está tanto, ganha tanto, você fazendo a barganha. E não é isso que nós vamos ensinar. Não, jamais vamos ensinar isso, senão não é realmente coisa da palavra de Deus. E ele fecha dizendo, irmãos, né? Dando assim uma ilustração, contando uma parábola desse servo. E fala assim: quem é o servo prudente? O Senhor construiu sobre a sua casa para dar sustento. O seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier a achar servindo, está vendo? Isso aí que nós temos é mostrar a necessidade de estar envolvido na causa do Senhor. E se preciso de coisa, até investir para o projeto. Por exemplo, o investimento que estão fazendo para poder não aparecer, mas para mostrar ao Senhor que quer estar envolvido com a causa dele, esse processo da internet, tudo deles, oferecendo tudo deles, é isso aí, oferecendo deles. Entendeu? É que nós possamos também oferecer demais aqui, né, que a gente, o irmão, quando vai para a piada, ele vai gasolina para ele, irmãos, é tudo dele. Ele vai gasolina no carro, se for um pneu, ele vai
Porém, aquele servo mau disseram ao Senhor, virá tarde, e começar a espancar os seus servos, correr a beber com os medos. Virá o Senhor daquele servo um dia em que não é, que olha, não sabes, né? E separará, destinará a parte com misericórdia e a vida pela frente. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a palavra de Deus, nessa pequena reflexão, eu creio que é muito profunda por causa daquilo que está escrito na palavra de Deus. Dentro do Mateus 24, vocês vão ver que realmente é o que está acontecendo na atualidade. E nós, eu quero reafirmar para a doutrina dessa igreja, que é o culto doutrinário dessa igreja. Vamos colocar na nossa mente que essas coisas têm acontecido, não é só mais uma coisinha que está acontecendo. Não vou encarar com uma certa normalidade, não. Porque hoje em dia, um pai da antigo não fica, é normal que todo mundo é antigo. Ah, está fumando maconha, é normal que todo mundo fuma, todo mundo está fumando. Ah, um casal de rapazes já junto lá casaram. E conseguiram até a justiça da mulher, que é um filho. Ah, isso é normal, não vou encarar isso normal, não. Vamos ver essas coisas acontecendo com aquilo que a palavra de Deus está falando. Que muitas coisas estranhas aconteceriam nos finais do tempo que está acontecendo. E isso para nós é uma leva, para como isso está acontecendo, como está escrito e como nós estamos vendo com nossos olhos, pode ser feito. Jesus está voltando. Nós temos que estar vigilantes, preparados. E eu vejo também essa igreja algumas vezes, eu não sei já, um período de culto, alguém falando sobre a virgem, preparação, está preparado, vamos preparar. A gente vê pessoas aqui na frente pregando, clamando, irmãos, faz um concerto com Jesus, pessoas que vêm louvar a Deus, faz um concerto, nós fazemos um concerto, vamos chegar nessa sua vida, dando aquela oportunidade, a chance aí, vamos nessa forma, vamos apelando dessa forma, e a pessoa que realmente precisar não tomar posição, não tem problema. Nós precisamos plantar, realmente lá no futuro, a gente vai colher. Tudo que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, vamos ficar bem claro. As pessoas não estão percebendo. Eu estou voltando, uma pessoa não percebia que estava chegando de novo e levou todos. E Jesus levou todos. Assim também será com a gente. Alguém se leva a sério para ouvir aquela frase, entende? Meu pai, sua esperança, Deus, que fará a palavra. Alguém se levará a sério? Aquele que a pessoa está falando, está correndo da autoridade, está correndo disso, correndo daquilo, né? Realmente a palavra de novo. Porque nós gostamos de discernimento. Se a gente não tem